Rodrigo foi um homem covarde. Ele deixou a sua esposa sozinha enquanto ela estava operada e hoje ele se arrepende amargamente dessa decisão. Esse é o canal Histórias da Vitória. Se essa história já fez sentido para você, compartilha, deixa o seu like e venha conhecer mais do nosso canal. Rodrigo sempre teve uma vida difícil. Nasceu em uma família pobre e humilde, com muitos irmãos. A mãe lavava roupa para famílias ricas e tradicionais da cidade, e seus filhos viviam de doações. O jovem garoto começou a trabalhar aos 11 anos de idade para ajudar a querida e batalhadeira mãe, uma verdadeira guerreira. Embora fosse um bom filho, a mãe percebia uma certa frieza nas atitudes do filho. Rodrigo parecia não se importar muito em passar por cima de alguém, quando o assunto era se dar bem. Dos 11 aos 20 anos de idade, ele trabalhou em várias áreas e assim foi ganhando conhecimento. Aos 20 anos, resolveu se mudar para uma cidade grande e decidiu que se tornaria um empresário rico e bem-sucedido, dando orgulho, riqueza, dinheiro e tudo de melhor para sua mãe guerreira. Procurou então uma grande fábrica, procurou pessoas ricas para que ele pudesse modelar. Então, quando encontrou essa grande fábrica na área que queria, ele começou a trabalhar. Ele seria um grande empresário. Essa era uma certeza. Encontrou essa grande fábrica e ali trabalhou por 2 anos, modelando os seus patrões, empresários ricos e bem-sucedidos. Então, no final de 2 anos, Rodrigo tomou a sua maior decisão. Resolveu que estava na hora de fazer um grande voo. Abriu sua pequena e humilde fábrica na garagem da casa que acabara de alugar. E assim se tornou um microempresário. Começou bem pequeno, bem humilde, mas exatamente 1 ano depois, tudo mudou. Ele cresceu de forma grandiosa, a prosperidade chegou e ele precisou se mudar para um local maior. Contratou 20 funcionários para ajudarem na produção e uma competente secretária para cuidar do escritório e das finanças. Letícia era uma secretária competente, dedicada, esforçada, uma grande guerreira, que até lembrava a sua humilde mãe. Ela tinha uma admiração fora do comum pelo patrão exigente, e pouco tempo depois, coisa de dias, estava apaixonada, perdidamente apaixonada. Mas via Rodrigo saindo com uma garota diferente por semana. Ele ia nas melhores festas, fazia as melhores viagens e estava sempre com as mais belas garotas em grandes passeios. Letícia sabia que um dia ela seria escolhida do seu patrão. Uma noite, Rodrigo anunciou que teriam uma grande reunião na fábrica e todos os funcionários precisaram ficar até tarde, e Letícia pensou que aquela seria sua grande chance. Embora todos estivessem cansados, Letícia resolveu fazer um café depois que a reunião terminou. E assim ficou somente ela e o patrão dentro do escritório. Por volta das 22 horas, ela preparou um café e levou para o patrão com todo o carinho do mundo. Naquela hora, Rodrigo sentiu algo estranho, algo diferente, como se uma magia tomasse conta do ar. Sentiu que Letícia estava tão atraente, sedutora,
e única. Ele ficou pasmo. Letícia estava com uma lingerie preta e sensual. Rodrigo não se conteve, agarrou sua secretária e ali no escritório mesmo se entregaram ao fogo da paixão. Ele descobriu que queria estar mais tempo com Letícia, a linda moça da lingerie preta. E então começaram um romance escondido. Em apenas 2 meses, Letícia engravidou e Rodrigo achou viável se casar com a sua bela secretária. A fábrica ia de vento em polpa, crescia a cada dia mais e mais, e o jovem casal vivia a vida dos sonhos, uma vida próspera, abundante e milionária. Mas Rodrigo não deixou sua fase de Dom Juan de lado. A vida de solteiro era constante. Festas, carros e, claro, agora encontros às escondidas com várias garotas diferentes. Ele se tornara a cada dia um homem mais rico e poderoso. Tinha condição de ajudar a toda a sua família e a família de Letícia também. A jovem secretária resolveu se tornar mãe e dona de casa em tempo integral, já que tinham 2 filhos e o terceiro já estava a caminho. Letícia vivia uma vida confortável em um palácio, uma vida digna de rainha. Tinha a casa dos sonhos, usava as melhores roupas, dirigia sempre o melhor carro, fazia as viagens mais surpreendentes ao redor do mundo. E os filhos, claro, estudavam na melhor escola da cidade. Faziam sempre os melhores cursos de todas as línguas e idiomas que quisessem. E o próspero casal ganhando dinheiro como se ganha água. Letícia sabia que amava Rodrigo, mas, às vezes, algumas atitudes do marido a deixava decepcionada. E, no fundo, Letícia era uma mulher vazia e carente. Embora tivesse tudo, ela ainda desejava ter um pouco mais do seu amado Rodrigo. E com o nascimento do terceiro filho, ela decidiu que iria se cuidar e olhar mais para si. Ia cuidar do corpo, fazer cirurgias plásticas e assim se tornar uma deusa aos olhos de Rodrigo, como era quando ele a amou ali no chão do escritório. Então Pietro nasceu, o terceiro filho do casal, e os 4 primeiros meses foram de dedicação intensa da parte de Letícia. E ela se sentia extremamente desgastada. Foi aí que tomou a decisão de contratar uma babá para ajudar com os filhos. Com a chegada da babá, tudo mudou. A babá, inclusive, se mudou e passou a morar na casa do jovem casal. E Letícia começou a se programar para fazer 3 cirurgias plásticas. Ela decidiu colocar silicone, levantar o bumbum e fazer uma maravilhosa lipoaspiração. Rodrigo, em seu mundinho vazio de baladas, continuava roda de amigos, noitadas, bebida, garotas secretas em cada encontro. E Letícia só pensava em poder um dia acompanhar o marido, logo depois de suas cirurgias. Então, quando Pietro completou 6 meses, a mulher rica começou a se preparar para a tão sonhada cirurgia. Fez todos os exames, todos os preparativos, comprou roupas necessárias para usar no seu pós-cirúrgico. E sua cirurgia foi marcada para o dia 5 de fevereiro, apenas 10 dias antes do carnaval. Sua viagem para Salvador foi cancelada e ela não teve outra opção a não ser aceitar aquele dia a sua cirurgia. No dia da internação, tudo estava bem e Rodrigo
Inclusive, acompanhou a esposa para o hospital. E naquele momento, Letícia se sentiu amada e acolhida pelo marido, como não se sentia desde a noite em que se amaram no chão do escritório. Durante a cirurgia, Gustavo, o amigo de baladas de Rodrigo, ligou para ele e perguntou se podiam cancelar a viagem para o Carnaval de Salvador. Rodrigo deu uma gargalhada, sentou na cadeira e disse ao amigo: Gustavo, meu caro, quem está operada é a Letícia, não eu. Nosso carnaval continua, vai acontecer, e eu vou dizer a ela que é uma viagem de negócio, assim como tantas. Salvador nos espera. E assim ficaram combinados. Seria um carnaval inesquecível. A cirurgia foi um sucesso e algumas horas depois, Letícia estava no quarto. Ela estava feliz, pois Rodrigo ficou o tempo todo ao lado da esposa. Então, ele recebeu uma chamada e, quando terminou, comunicou à esposa que, infelizmente, tinha uma reunião no dia 12 de fevereiro, inadiável, incontestável, e ele teria que viajar na quinta-feira que antecedia o carnaval, voltando para casa apenas na segunda. Letícia chorou, abraçou o marido como se pedisse para ele ficar. Mas Rodrigo estava decidido na sua resposta e disse que era o futuro da empresa. Eles voltaram para casa e Rodrigo começou a se programar para sua viagem de negócios, que na verdade era a curtição do Carnaval de Salvador. E assim chegou o grande dia. Ele viajou e disse a Letícia que ficasse bem, que tomasse cuidado, que fizesse repouso. Letícia seguiu as ordens do marido, mas, no sábado de manhã, acordou extremamente indisposta e, como era folga da babá, Letícia precisou pedir à mãe que ficasse com os filhos. A mãe, mais rápido que pôde, buscou para o sítio. Então, a jovem mulher ficou sozinha em casa. Fez algumas ligações, ligou várias vezes para Rodrigo e não teve resposta. Até que à noite não aguentou mais o mal-estar. Já havia procurado o médico, mas o mal-estar só aumentava. Então, ela começou a desesperadamente pedir ajuda, já que o médico também não atendia o celular. Ligou para o seu marido mais de 15 vezes, sem nenhuma resposta, e o desespero começou a tomar conta da bela mulher rica. Ligou para sua mãe, que estava no sítio, e seria 40 minutos para chegar um socorro. E a mãe foi socorrer a filha assim que pôde. Quando a mãe chegou, se deparou com a filha morta, e o desespero tomou conta da velha mulher. Seu coração estava despedaçado. Na mesma hora, ela ligou para Rodrigo, sem obter nenhuma resposta. Então, ela teve a ideia de ligar para Gustavo e disse ao companheiro de festas. Deu a fatídica notícia. Contou que Letícia estava morta. Sim, a esposa de Rodrigo, Gustavo. Ela está morta. Onde está o Rodrigo? O homem rico e poderoso pensou que fosse uma implicância da sogra, mas teve certeza que não. Ninguém faria uma implicância, uma brincadeira de tanto mau gosto, com algo tão sério. Era a morte da sua esposa. Naquela hora, o sábado de carnaval de Rodrigo chegou ao fim. Esse é o canal História da Vitória. Se você é novo aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Todas as semanas temos histórias sensacionais que vão encher o seu coração.